Olá, tudo bem com você? Meu nome é Carla, eu sou professora, psicopedagoga, fundadora da Oficina da Inteligência e multiplicadora do Método das Boquinhas, no Rio de Janeiro. E meu bate-papo com você hoje é para falar sobre alfabetização e neurociência. Nós sabemos que a alfabetização atualmente tem sido um tema muito discutido, né? Nos congressos, em cursos de capacitação, enfim. Por toda parte se fala sobre a alfabetização na tentativa de buscar soluções para algo que, segundo no nosso país, né, nós estamos enfrentando problemas muito grandes em relação à alfabetização em si. E para começar, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: o que é necessário compreender para ensinar a leitura e a escrita? É uma pergunta um pouco complicada, né? Porque é necessário tanta coisa, na verdade. Mas a primeira coisa que eu gostaria que você refletisse comigo é se você está disposto a desconstruir. Quando eu digo desconstruir, é desconstruir conceitos, desconstruir alguns achismos, né? E que muitas vezes impedem que você tenha sucesso nesse processo, né? Nós precisamos estar muito atento a isso. E precisamos também repensar a nossa prática. Quando eu falo repensar a nossa prática, é a nossa prática pedagógica, psicopedagógica, nessa intervenção, enfim. Como profissional de educação, precisamos, todo momento, estar buscando algo que venha nos fortalecer e permitir que o sucesso seja alcançado. Então, esteja disposto, né, a desconstruir e refazer, se necessário, um caminho para que você possa estar tendo sucesso no que você está fazendo, tá? A segunda coisa que eu quero colocar para você é que para ensinar a leitura e a escrita é necessário compreender como o nosso cérebro funciona. É necessário compreender quais são as estruturas neuronais que estão envolvidas nesse processo, né? Muitas vezes a gente só ensina, só fica concentrado em ensinar leitura, escrita, nome de letra, sílaba, mas o que dentro do nosso cérebro precisa acontecer realmente, né? Eu também gostaria de colocar que é necessário compreender que a alfabetização ela é um processo. Ela é um processo que não começa no primeiro ano de alfabetização. É um processo que precisa iniciar desde a educação infantil, com estimulações adequadas. Eu não digo aqui que a criança precisa ser alfabetizada na educação infantil, jamais. Mas muitas habilidades precisam ser construídas a partir da educação infantil, entendendo a alfabetização como um processo, né? A alfabetização, ela inicia antes da leitura e escrita, né? Isso precisa estar claro. Precisamos compreender também que nesse processo de alfabetização, o que mais leva em conta é que a criança precisa entender, e nós precisamos compreender, que a alfabetização está relacionada aos componentes sonoros da fala, né? E muitas vezes a gente fica concentrado na escrita, né? E a alfabetização não é isso. Mas enfim, nós vamos ver passo a passo um pouquinho de cada um desses itens. Bem, o que é neurociência? O que é neurociência da aprendizagem? Existe um conceito, né, que é o estudo de como o cérebro trabalha com as memórias, né? E como elas se fortalecem, como essas informações são armazenadas. A neurociência da aprendizagem, nós precisamos entender que ela existe e que nós precisamos, enquanto professores, levar em conta que existe áreas necessárias que sejam ativadas para que essas memórias possam se consolidar. A criança ela vai para a escola para aprender e aprender de verdade, né? Precisamos entender isso. E a neurociência ela nos dá esse embasamento. Precisamos entender também que quando falamos e pensamos na educação, falamos nas conexões neurais existentes nisso.
Quanto mais você estimula, mais fortalecido fica todas as conexões neurais na cabecinha dos nossos alunos, né? E aí, eu lanço uma nova pergunta. Como o nosso cérebro aprende, né? O nosso cérebro, ele aprende de diferentes formas. Ele aprende pelas sensações, né? Vamos imaginar as crianças. Qual a melhor forma das crianças aprenderem, né? Será que as crianças aprendem somente por cópia, né? Será que as crianças aprendem pela quantidade de exercícios? Será que é só por esse caminho, né? Nós precisamos compreender que as atividades relacionadas a esse ensino precisam primeiro passar pelas sensações, precisa passar por aquilo que é significativo, né? Se formos parar para pensar, das nossas aulas, por exemplo, da sua aula, né? Qual delas teve uma repercussão melhor nos seus alunos? Com certeza foi aquela que você planejou um jogo, onde você planejou uma música, onde você planejou um contato e uma nova experiência. E isso marca, né? É marcante, e nós precisamos de aulas mais significativas, né? E porque é assim que o nosso cérebro aprende. O nosso cérebro aprende também pelas vivências e pelas experiências. Quanto mais experiência e maior vivência você propor ao seu aluno, melhor ele vai aprender. E ele também aprende pela imitação, né? Nós sabemos disso, né? Que um dos processos de aprendizagem envolvidos está a imitação, porque o nosso cérebro também precisa disso, de modelo, né? E o que a neurociência contribui para tudo isso, né? Nós sabemos que as crianças aprendem dessa forma, muitas vezes a gente se planeja para que isso aconteça, mas por quê? O que a neurociência fala sobre isso? A neurociência, ela diz que o nosso cérebro, ele funciona como uma orquestra, né? É um todo integrado. Existem as partes envolvidas nesse processo, mas todo ele trabalha de forma integrada para que essa aprendizagem aconteça. É necessário que nós, professores, possamos estar ativando diferentes áreas do nosso cérebro para que ele possa funcionar bem e também para que essa criança possa aprender de forma significativa, né? Então, nós precisamos atentar a cada uma das suas partes, mas levando em conta que o todo, ele precisa estar integrado, né? E assim, nós podemos estar utilizando melhor essas áreas do nosso cérebro. Todas elas precisam ser ativadas. Quando você estiver fazendo o seu planejamento da alfabetização, você precisa levar em conta o que uma atividade, o que uma intervenção metodológica, que área que está ativando para que a criança possa realmente aprender de forma significativa, tá? E quais são as regiões do cérebro que estão envolvidas? São muitas, né? Mas eu destaquei aqui 3 regiões muito importantes no processo de aprendizagem. A primeira dela é o sistema límbico, que é o sistema responsável por nossas emoções, né? Seja uma emoção boa ou uma emoção ruim, se nós, né, vamos pensar em nós, se nós formos submetidos a uma aprendizagem, a uma emoção forte, seja ela boa ou ruim, vai ficar registrado no nosso cérebro, né? Agora você imagina quantas experiências os seus alunos eles estão sendo submetidos. Como está a emoção dele, né? Como que está esse processo aí? Será que quando ele vai para a sua aula, quando você está planejando uma aula, você está levando em conta que essa emoção contribui para essa aprendizagem? Isso é muito importante, tá? Uma outra área também que precisamos estar atento é o hipocampo, que é onde vai se consolidar essas memórias. Tudo aquilo que ele aprende de forma significativa vai ficar armazenado no hipocampo, que é como se fosse uma caixa maior, onde as memórias podem se consolidar e ficam lá guardadas por tempos e tempos, e ele vai estar utilizando essas memórias para todo o seu processo. Não é algo que vai ficar registrado e depois apagado,
Tá? Ele vai ficar registrado no hipocampo e o que é significativo, né? E também tem a região pré-frontal, que é a sede da cognição, da atenção e da memória de curto prazo. Tudo que passamos a ensinar, primeiro passa pelo pré-frontal. Nós precisamos entender que tudo que vamos ensinar nesse processo de alfabetização precisa produzir atenção. A criança precisa estar atenta a esse processo, ela precisa estar envolvida emocionalmente para que essas aprendizagens possam estar guardadas na memória de longo prazo. Porque se isso não acontecer, hoje você ensina, amanhã precisa ensinar de novo, porque a criança não aprendeu. Não é verdade? Muitas vezes os professores se questionam, poxa, acabei de ensinar, acabei de falar e agora eu tenho que falar de novo. Né? Agora eu preciso refazer isso. Parece que só vive andando em círculos, né? Porque acaba não avançando. Porque a metodologia, talvez, ou a forma como você está abordando essa aprendizagem, não esteja gerando uma ativação nessas áreas que eu julgo como as principais áreas, né, para uma aprendizagem significativa. Porque se você não envolve emoção, porque se você não envolve todo esse envolvimento atencional, você não vai ter um armazenamento a longo prazo. Hoje ela aprende agora e daqui a pouco ela esquece. Né? Então precisamos envolver essas crianças da forma mais significativa possível no processo de alfabetização, tá? E eu não estou falando somente de recursos de alfabetização. Eu estou falando que precisamos atentar para metodologias que envolvam áreas cerebrais e os seus conjuntos para uma aprendizagem mais significativa. Muitas vezes o professor fala, poxa, mas eu utilizo música, cantigas de roda, brincadeiras, diversifico o máximo e mesmo assim as crianças não aprendem, porque muitas vezes não está só nisso, não está só no recurso, e sim na metodologia. Precisamos compreender que uma coisa anda junto com a outra, mas não podemos ver só por um lado, né? Só para o lado da diversidade de recursos e não e distanciar da metodologia. Isso tudo precisa caminhar junto, tá? E nós vamos verificar sobre isso. Portanto, quando eu falo de estratégia adequada, eu estou colocando um resultado prazeroso. O ensino prazeroso, como você pode ver, né? E isso vai provocar alterações na qualidade das conexões sinápticas, né? Nós sabemos que os neurônios eles se comunicam e essa comunicação entre um neurônio e outro nós chamamos de sinapses. Quanto mais envolvido esse processo estiver, maior quantidade de ligações neuronais vão estar sendo realizadas, né? Maior número de sinapses vão estar sendo geradas. Então nós precisamos entender que o ensino prazeroso provoca uma quantidade e a qualidade de conexões para um bom funcionamento cerebral e junto com isso, tá? Melhores de resultados. Nós estamos pensando em resultados, então precisamos melhorar o processo, né? E aí você vai estar ativando o sistema límbico, que é a área do prazer do nosso cérebro, né? Quanto mais essa área do sistema límbico estiver sendo ativada, sabe o que vai acontecer? Maior vai ser a quantidade de memórias de longo prazo. O hipocampo vai ficar cheio, né, de informações úteis para essa criança e ela vai realmente gerar uma aprendizagem. Você vai consolidar uma aprendizagem. As atividades prazerosas e desafiadoras, tá? Sabe as novidades, né? As crianças gostam muito de novidade. Eu lembro, cada vez que eu planejava uma aula, eu sempre planejava com uma brincadeira, né? E aí, de um dia para o outro, as crianças já perguntavam, tia, o que nós vamos brincar no outro dia? Nós vamos brincar de quê amanhã? Por que eles perguntavam isso? Porque eles estavam ansiosos para as novidades e os desafios que eles seriam submetidos. O nosso cérebro ele precisa ser estimulado dessa forma, precisa ser desafiador. Né? Agora, que chato né? Quando a criança vai para a escola e já sabe o que vai acontecer, já sabe quais são os exercícios que o professor vai passar, já sabe qual vai ser o processo que ele vai ser submetido. E isso vai gerando
um desinteresse, né? Então, nós professores precisamos nos renovar e as crianças também precisam se renovar. Então, as atividades precisam ser prazerosas e desafiadoras, porque se não trouxermos desafios diários, nós não vamos estar contribuindo para que as redes neurais e as sinapses estejam sendo realizadas. Ok? Então, precisamos nos atentar muito para esse processo. De toda a neurociência, né, eu posso resumir nesse processo, né, de uma aprendizagem significativa. Eu preciso estimular a atenção, estimular a memória, envolvendo prazer. Se não for assim, se não for prazeroso, não há aprendizagem que se consolide. Ok? Bem, e qual a nossa posição, qual a sua posição enquanto professor na atualidade? O que o professor na atualidade precisa saber? O professor ele precisa identificar o seu aluno. Ele precisa compreender que ainda que você tenha uma turma de 30, 35 crianças, mas você tem únicos, né? Cada aluno é único nesse processo. Você precisa compreender que ele é um ser pensante nesse processo, ele precisa aprender a formular as suas hipóteses, né? Ele precisa estar atuante nesse processo. Ele não pode depender de você nesse processo. Nesse processo, o aluno ele tem que ter independência, tá? E precisamos entender que ele aprende de forma pessoal. A criança aprende de forma pessoal. Ainda que você ensine para todos da mesma forma, mas cada um vai ter o seu estilo de aprendizagem, ok? E eles são especiais. Cada um deles tem a sua característica e precisa ser respeitado, né? Uma das coisas que nós vemos muito é o professor achando que ele vai ensinar da mesma forma para todo mundo, né? E ele entra numa crise. E essa crise, eu quero trazer a solução para essa crise. Você precisa entender que cada criança é uma criança, né? Que cada um, dentro lá do seu universo, do seu cérebro, vai ter uma maior inclinação para determinado estilo de aprendizagem. Por isso a necessidade de diversificarmos cada vez mais essa aprendizagem, né? De planejarmos de forma diversificada, de adotarmos uma metodologia que possa alcançar a maior variedade disso, né? E aí eu gosto muito dessa frase que você está vendo, né? Precisamos ensinar da maneira como o aluno aprende. E não o aluno precisa aprender da maneira que eu ensino. Quando eu penso assim, eu não estou desconstruindo, como foi a primeira palavra, né, que eu coloquei no início da nossa fala. Precisamos entender a maneira que ele aprende e ensinar da maneira que ele aprende. Quando você faz isso, você percebe a individualidade, né? Eu sempre estive atenta, né, na sala de aula para as diversidades. Quando o aluno perguntava, mas como é isso? Eu não entendi. Se eu ensino da mesma forma e ele continua não entendendo, quer dizer que eu tenho que me adequar ao que a forma dele aprender, né? E precisamos estar atentos a isso, sim. E quais são os fatores que viabilizam essa aprendizagem? O primeiro fator é você conhecer e usar todo o conhecimento trazido da neurociência. Eu sei que a nossa formação ela é falha nesse processo. Tanto é que por isso nós estamos aqui, né? Falando todos esses dias com diferentes profissionais sobre o processo de aprendizagem, sobre o que a neurociência traz para essa aprendizagem, né? Então, saber disso é importante para entendermos esse processo. Esse é um fator principal que está atrelado a todo o processo de aprendizagem, né? Uma outra coisa que precisamos é estar envolvendo as famílias. Esse é um ponto muito, muito difícil, né? Dos professores estarem tratando, delicado, mas é importante que seja falado, porque sem uma integração nesse processo fica complicado realmente, né? Precisamos envolver a família para que haja um facilitador, né, nessa aprendizagem também.
respeitar as características do cérebro do aluno, como nós acabamos de falar, e está bem definido, né, como um educador no processo, como mediador. A aprendizagem, principalmente da leitura e escrita, ela não se dá de forma natural, nós vamos ver daqui a pouquinho. Então o professor ele precisa estar atuando diretamente nisso, como mediador desse processo. Porque se isso não acontece, a aprendizagem ela acaba ficando com falhas, né? E não se dá pela criança, se dá também pelo papel do mediador nessa participação, tá? E nós precisamos também escolher o método adequado. Hoje, quando eu pergunto muitas vezes para os meus colegas, qual o método que você utiliza para alfabetizar o seu aluno? Eu escuto muitas respostas diferentes. Eu escuto que não existe um método, eu escuto que existe, que trabalha-se com vários métodos, eu escuto que existe o método fônico, método multissensorial, enfim, é necessário que você estabeleça o seu método. Qual o método que você está caminhando, né? E há ainda uma confusão que muitos dizem, eu trabalho com método construtivista, socio-interacionista. Bem, pessoal, o construtivismo e o socio-interacionismo, ele não é método de ensino, é teoria de aprendizagem. Nós nos apossamos, né, tomamos posse dessa teoria e aplicamos aos nossos métodos, né? Então, assim, é necessário que você tenha a sua identidade. Qual é o método que você escolheu para alfabetizar, já que esse é o nosso ponto nessa palestra, né? Você já parou para pensar nisso? Qual é o método que você utiliza? Porque o método ele vai dar direção. Qual a direção que você vai tomar e dentro desse processo de ensino da leitura e da escrita, ok? Precisamos entender também, como está mostrando nesse slide aí, bem pertinho para você, sobre o sistema neuronal de leitura, tá? Que sistema é esse? Como eu disse no início, o nosso cérebro ele é uma caixa assim, repleta de surpresas, vamos dizer assim. E cada parte do nosso cérebro, ele ativa determinada função, né? Como você pode ver aí, nós temos a parte que está relacionada à fala, a parte motora da fala, nós temos a área que está relacionada à interpretação, a parte das sensações, e aí você vai vendo cada parte, a parte da atenção, que é o lobo frontal, da audição, que está lá na área temporal, da visão, do lobo occipital, e assim vai, todas as áreas estão envolvidas nesse processo. Mas nós destacamos aqui que quando se fala de leitura, tá? Nós precisamos ativar áreas específicas, como por exemplo a área occipitotemporal, que são dos processos visoespaciais e formas de escrita. Tá? Então, é aquela área que está ali mais lá aqui atrás do nosso cérebro, né? Responsável pelo reconhecimento visoespacial dessas letras, das formas de escrita, das diferentes formas de escrita, tá? Tem a área de Wernicke, que está relacionada com a compreensão dos processos fonológicos, o que isso significa, o que significa o som que eu escuto, todo esse processo envolvido nessa parte sonora, tá? E tem a área de Broca, que está relacionada à atenção, nomeação, memória de curta duração, a articulação. Então, todas essas áreas trabalhando em conjunto, tá? Como você pode ver, está sendo precisa ser ativada, tá? No sistema de leitura. E eu digo também que de escrita, tá? É necessário compreender se o método que você escolheu para trabalhar está ativando essas áreas. Tá? Segundo muitos neurocientistas, né, que vêm desenvolvendo pesquisas no campo da aprendizagem da alfabetização, vem descartado algumas metodologias, por exemplo, que trabalham de forma global,
né? De uma aprendizagem mais visual do que auditiva, do que sonora, né? Então, quando se estimula muito a parte visual, se estimula pouco a memória e de longo prazo e outras áreas, como por exemplo, aquelas que estão relacionadas com os processos fonológicos de compreensão. Então, precisamos nos atentar se a metodologia que você está atuando, tá? Está recrutando áreas responsáveis pelo processo, tá? E eu quero mostrar para você que, segundo o neurocientista, né, Stanislas Dehaene, né, o neurocientista francês que estudou recentemente, né, o cérebro e todo esse processo, através da pesquisa dele que foi publicada em 2012, eu até deixo como dica aí, né, o livro Os Neurônios da Leitura. É importante que você possa estar tendo acesso a isso e possa compreender que o nosso cérebro, ele aprendeu a ler a partir da reciclagem de alguns neurônios, porque o nosso cérebro ele não foi projetado para leitura e escrita, mas devido à neuroplasticidade, né, e todo o estímulo dado a ele ao longo do tempo, ele acabou recrutando áreas cerebrais e neurônios especificamente para a aprendizagem de todo esse processo. Tá? Por isso que não é simples, né? Por isso que a leitura e a escrita não é uma coisa muito simples. Precisamos compreender de fato o que ativar, o que fazer, tá? E a leitura, ela despertou no nosso cérebro a capacidade de perceber diferenças sutis nessas informações que são ensinadas na leitura e na escrita. Uma outra coisa que nosso cérebro também aprendeu foi mobilizar áreas, tá? Para aprendizagem em diferentes idiomas. Então, assim, se em português você ativa essas áreas, quando independente das nacionalidades, as mesmas áreas são ativadas. Isso é muito interessante, né? Então, independente de onde estejamos, e aqui a aprendizagem de leitura e escrita diante da cultura que estamos sendo submetidos, as áreas cerebrais, foi comprovado por esse neurocientista que são as mesmas que são ativadas. Isso é muito interessante, né? Tanto é que a aprendizagem de leitura e escrita é uma questão cultural, né? E ativa as mesmas áreas. Muito interessante. Tá? Uma outra coisa que precisamos saber sobre a aprendizagem de leitura e escrita é que a alfabetização, foi comprovado nas pesquisas do Stanislas Dehaene, que a alfabetização é muito mais rápida quando se ensina que as letras representam diferentes sons. Diferentes sons. As letras representam diferentes sons. Só nesse primeiro item que nós destacamos aqui, nós já começamos a perceber que não adianta ensinar nome de letra. Se eu ensino que o nome da letra é A, B, C, D, isso não me garante que eu vá estar ensinando o que significa isso dentro de uma palavra. O que a criança precisa compreender? Que as letras, elas significam sons. Quando eu faço o processo de decodificação e de codificação, eu estou entendendo que apesar de ter um nome, dessa letra ter um nome, ela tem um som atrelado, ok? E precisamos entender a combinação dessas letras e desses grafemas, o que elas representam, tá? Precisamos compreender que a leitura e a escrita, elas acontecem numa direção, né? Na nossa cultura, ela acontece da esquerda para a direita. É assim que nós lemos. E isso nós precisamos ensinar também. Tá? E precisamos entender que a mesma forma gráfica pode representar diferentes sons,
dependendo da posição que ela esteja nesse processo, tá? Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre essa flexibilidade, tá? Precisamos ensinar também, entender também, que parte do ensino das letras e dos seus sons, essa correspondência letra-som, precisamos entender, tá? O nosso cérebro aprende melhor assim. E a correspondência fonética de cada uma delas, tá? E estudos mostram que ainda que a criança, quando ela é alfabetizada dessa forma, ela aprende a ler e escrever de forma mais rápida. Muitas vezes a gente fica muito concentrado, né, num desgaste emocional e de trabalho mesmo, né, tão grande de ensinar a criança pela repetição da escrita. E quando nós descobrimos isso, existe um salto tão grande no processo que nem os professores compreendem. Por que foi tão rápido assim? Né? Existe uma lógica, neurologicamente falando, para que isso aconteça. E quando a gente parte do que é significativo, da maneira como o cérebro aprende, ele vai aprender de forma rápida e consistente. Tá? Precisamos desenvolver a consciência fonológica. O que é consciência fonológica? É percepção, tá? Dos componentes sonoros da fala e seus níveis, seja ele no nível de palavra, de sílaba, de fonema, mas nós precisamos compreender o processo da consciência fonológica e estimular isso desde muito cedo nas crianças, tá? Quando a criança entende isso, ela está compreendendo o processo, é a chave que vira, tá? E abre a porta para essa aprendizagem. Ok? Quanto mais próxima for, tá, a correspondência letra-som, tá, mais fácil o indivíduo automatiza esse processo. Quando ele entende o som correspondente à letra, rapidamente, ele vai, ainda que você nem tenha ensinado o som de determinada letra, mas ele já compreendeu o processo e rapidamente ele aprende, tá? Isso precisa estar claro. E vamos chegar agora, vamos falar da alfabetização propriamente. Carla, mas como eu vou fazer isso? Como isso acontece? Bem, primeiro nós precisamos entender que a alfabetização, ela é um sistema, tá? Ela é um sistema notacional de escrita alfabética e ortográfica, que tem regras, tá? E que essas regras influenciam os significados das palavras. Por exemplo, você pode ver nesse slide sobre essas palavras, né? Dívida e divida. Existe algo que faz com que as duas palavras visualmente escritas iguais tenham um significado completamente diferente. Por que isso acontece? O que fez a diferença, hein? Claro, exatamente, o acento. Um acento fez a diferença no significado. Isso é um exemplo que tipos de letra, quantidade de letra, posição da letra, grafia da letra, acentuação e a ortografia, ela nesse processo, é o que faz desse processo que haja flexibilidade nesse processo, tá? Então um acento, uma vírgula pode afetar todo um significado. Então precisamos entender que o sistema de escrita alfabética, ele é um sistema de regras e que essas regras, elas influenciam, tá? Isso nós precisamos entender, que se diferencia de um código que tem suas regras fixas, né? Na transmissão de seus conhecimentos, dos seus significados. E aí você tem o exemplo das placas de trânsito, né? Ela comunica algo e que independente do lugar onde ela estiver, ela vai estar significando sempre a mesma coisa. É o que diferencia do sistema notacional, ok? E esse sistema de escrita, como ele é aprendido? Ele é aprendido pela construção de hipóteses. É, isso mesmo. O sistema de escrita alfabética, ele passa por um processo de hipótese. O aluno, ele vai formulando hipóteses a partir da estimulação que ele recebe. E essa formulação de hipótese, tá? As hipóteses de sua escrita, elas passam por esse processo e o professor precisa entender como esse processo acontece,
tá? E aí eu deixo a dica, porque não vai dar tempo de falarmos, você pesquisa sobre Emília Ferreiro. Bem, e você precisa entender também que necessita de um ensino metodológico direto, tá? Sem o ensino metodológico direto, você não vai conseguir um avanço satisfatório nesse processo de ensino da leitura e da escrita, que a criança não vai compreender tão facilmente como se dá o sistema de escrita alfabética e vai partir para a memorização apenas. Bem, ainda sobre a alfabetização, precisamos compreender também que esse sistema de escrita ele não se dá naturalmente, ele não é inato como a fala, tá? Não é deixar a criança para que o tempo passe e que ela tenha apenas contato com o letramento que isso vai acontecer. Não é assim, tá? O sistema de escrita alfabética ele deve ser compreendido, tá? Como algo que precisa ser estimulado. Nós precisamos entender o tempo para que esse estímulo seja realizado, tá? E precisamos saber como deve ser estimulado. E já a fala não, a fala ela já acontece naturalmente. A fala ela é silábica e a escrita ela é alfabética. Carla, mas que relação isso tem, né? Precisamos entender que uma coisa é diferente da outra para entender esse processo. Eu falo silabando, mas eu escrevo letra por letra. E isso, no processo de aprendizagem das crianças, isso fica assim, muito confuso, né? Porque aí eles escrevem representando uma letra para cada sílaba que ele fala e o professor diz que falta letra e ele não consegue compreender que letras que faltam e como ele vai fazer isso, né? Então é necessário que o professor domine todo esse processo de hipóteses, de formulação de hipóteses, para que ele possa instrumentalizar o seu aluno e estimular o seu aluno da melhor forma. Compreendendo isso, ele vai fazer com que a estimulação da consciência fonológica, da correspondência letra-som, seja melhor compreendida pelo seu aluno e dessa forma a aprendizagem vai se tornando mais significativa e ele vai avançando em suas hipóteses. Então, para concluir esse slide, tá? Nós temos ali a consciência fonológica e fonêmica como estimulações, né, como habilidades essenciais para que essa alfabetização aconteça, né? E daí nós temos um exemplo, né, da fala que é silábica. A criança fala festa e escreve festa das diferentes formas que você possa imaginar, tá? Ela não consegue relacionar que aquele sonzinho do S que tem ali naquele meio, né, ele está sozinho, né? E é um som que saiu e que faz correspondência a uma letra. Quando a criança não compreende isso, ela vai formular com bases na metodologia de memorização, por exemplo, de consoante vogal, né? E aí ele vai colocar sempre uma vogal ali naquele meio, na tentativa de fazer com que essa palavra esteja completa, já que ele ouviu do professor que falta letra, né? Enfim, então o que é importante compreender no processo de alfabetização que a escrita está relacionada aos sons da fala, tá? Bem, o que necessita ser estimulado desse sistema de escrita nos processos mentais? O primeiro, como nós já falamos, que é o desenvolvimento da consciência fonológica. É necessário que a criança faça a percepção sonora dos componentes sonoros da fala e dos fonemas, tá? Que também estão dentro da consciência fonológica. Então a criança precisa desenvolver consciência de palavra, consciência de sílaba e consciência do fonema, auditivamente falando, para que ela possa depois corresponder isso na sua leitura e na sua escrita. Compreender que para cada fonema existe no mínimo uma letra para representá-lo. No mínimo uma letra, tá? Então, no caso das questões ortográficas aí, dos dois R's, né, dos dois S's, do QU, GU, enfim, os dígrafos, né? Mas precisamos compreender que existe essa relação, tá? E as crianças precisam compreender também, associar, conhecer as letras e associar ao som.
É muito importante que isso seja feito. E ser capaz de codificar e decodificar. Mas decodificar primeiro, compreender o processo de leitura e de escrita. Como isso pode acontecer de forma que o cérebro aprenda melhor, de forma multissensorial? É necessário que a criança aprenda a letra, que ela tenha um som e que ela tenha uma correspondência multissensorial, articulatória. A consciência fonoarticulatória é importantíssimo para a concretização desse som que é abstrato. Tá? A Renata Giardini desenvolveu suas pesquisas falando sobre a consciência fonoarticulatória. Pesquise sobre isso. É necessário atrelar a metodologia multissensorial para a aprendizagem desse som. Tá? Somente o som é unissensorial e a criança muitas vezes pode ter falhas nesse processamento desse som, e é necessário para que ela aprenda de uma forma mais significativa que haja concretização desse som através da técnica, né, fonoarticulatória, tá? Da metodologia multissensorial, som, letra e boquinha. Que, na verdade, a doutora Renata Giardini desenvolveu o método fono-viso-articulatório. E aí, mas para chegar até aqui, como a gente deve fazer? Como eu disse, né, para chegar até a alfabetização, né, entender a alfabetização como um processo, é necessário uma estimulação antecedente. Aqui tem esse slide onde nós podemos verificar as áreas do cérebro, né, que são responsáveis pelo processo de alfabetização. Temos na educação infantil, precisamos estimular todas as habilidades que fortalecem a alfabetização, que estão no lado direito do cérebro, né, que é justamente a área onde precisa ser muito estimulada na educação infantil. E hoje o que nós estamos vendo é uma área pouco estimulada, tá? E trazendo prejuízos enormes nesse processo, tá? Então, do lado direito do cérebro, nós temos a área corporal, sinestésica, criativa, gestual, toda a parte não verbal, tá? E que precisa ser estimulada até os seus 6 anos de idade, tá? Claro que depois disso também, né? Mas até os 6 anos de idade, principalmente, porque é uma área que está mais ativada neurologicamente. Lá, quando a criança já está indo para o processo de alfabetização, devido às mudanças neuronais, né, o lado esquerdo do cérebro ele já está mais pronto para receber essa estimulação mais direta da leitura e da escrita. Então, um trabalho antecedente na educação infantil é primordial para que aconteça toda uma alfabetização de forma segura, tá? Então eu concluo o nosso bate-papo dizendo que é necessário estimular antecipadamente, é necessário entender todo o processo fonológico, fonoarticulatório que envolvem a leitura e a escrita para uma estimulação mais adequada. Diante de todo esse bate-papo, né, nós podemos concluir que é necessário que se compreenda, tá? Qual o método que você escolheu, tá? Para estimular o processo de alfabetização. E você precisa compreender que esse processo de alfabetização, ele precisa passar por diferentes áreas, pela estimulação de diferentes áreas cerebrais, tá? E que não fica só no campo da memorização ou da visualização, tá? E que precisa passar da parte fonológica, da correspondência letra-som e de uma estimulação antecedente, tá? Onde possa ser estimulado todo um sistema funcional, né, desse cérebro, entender que existe uma integração de todas essas partes, tá? Então, como você pode ver aí nesse slide, trabalhando uma estimulação do movimento, das habilidades espaciais, sensoriais, corporais, de processamento auditivo, enfim, não é tão simples iniciar o processo de alfabetização, mas precisa ser iniciado desde a educação infantil, tá? E você precisa escolher um direcionamento metodológico para que seja significativo em todo esse processo.
ok? Então eu deixo aqui uma mensagem, tá, para você, dizendo que o mais importante do que saber é aprender como usar esse saber. Então eu sei que nós falamos muito rapidamente de todo esse assunto, pesquise sobre isso, tá? Busque capacitações nesse sentido, e dessa forma você vai trazer uma maior estruturação e melhor estimulação nessa aprendizagem para os seus alunos. Até a próxima!